Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Estou passando aqui para dar umas explicações aí para vocês, pessoal, sobre como que nós vamos resolver aqui então essa atividade de estudos número 1 aqui, né, de estatística e probabilidade, tá? Antes de mais nada, gostaria de desejar para vocês um feliz 2025, tá, pessoal? Que seja um ano repleto de realizações e conquistas aí para todos vocês, tá certo? E sempre que precisarem de ajuda aí, um apoio acadêmico nas disciplinas que vocês têm no curso, sejam mapas, né, ou atividades de estudo, vocês podem contar comigo, tá? O meu contato ele tá aí no descritivo do vídeo, tá certo? Vamos lá então, vamos avançando aqui então, tá? Nós temos um contexto aqui geral que seria interessante que vocês dessem uma lida, tá certo? Mas a ideia central, pessoal, é que nós temos aqui informações, tá? Sobre saúde, atividade física e gastos de calorias, tá certo? Em função do tempo, tá? Essa daqui seria a nossa ideia aí, beleza? E aqui então, pessoal, nós temos aqui determinadas atividades físicas, tá? E como é aí o consumo, né, o gasto calórico que essas atividades físicas elas nos impõem aqui, à medida que o tempo vai passando, tá? Então nós temos aqui dois gráficos, né, gráfico 1 e gráfico 2. Observem aqui, pessoal, que no eixo das abscissas, ó, nós temos o tempo aqui dado em minutos, né? Então 0, 30 minutos, 60 e 90, tá? E aqui no eixo das ordenadas nós temos as calorias aí, beleza? Isso vale aqui para os dois gráficos, tá? Gráfico 1 e gráfico 2, tá certo? Então, pessoal, antes de mais nada, né, nós temos algumas questões aqui para resolver. Eu queria mostrar para vocês rapidamente como é que a gente vai interpretar esses gráficos aqui, porque aqui nós temos algumas funções, nós temos um conceito aqui, na verdade, de continuidade e descontinuidade de funções, tá? Então, pessoal, nós temos que, vamos aqui observar, por exemplo, o nosso gráfico número 1, tá certo? Eu quero que vocês percebam, pessoal, que o gráfico 1 aqui, ele vai variando, ó, de forma linear, tá? Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, no tempo 0, eu tenho 0 calorias aqui sendo gastas, tá? E à medida que o tempo vai passando, ó, por exemplo, se eu pegar metade do tempo aqui, tá? Eu quero que vocês entendam que nós temos aqui uma variação linear, ó, está subindo aqui, beleza? E aí a gente pode associar um valor aqui, ó, no eixo das nossas ordenadas, tá? Eu não vou dizer para vocês que é exatamente 50, tá, pessoal? Porque eu não sei qual é a inclinação dessa reta aqui, tá? Mas quero que vocês percebam que à medida que o tempo vai passando, tá, nós estamos tendo aqui gastos diferentes, tá, de calorias aqui para as nossas atividades, tá certo? Então aqui nós temos uma variação que ela é linear, tá? E outra coisa que é bastante importante aí que vocês entendam é a seguinte, tá, pessoal? Percebam aqui, ó. Nós temos aqui algumas bolas, tá certo? Umas bolinhas aqui que representam os pontos no gráfico pra gente, tá? Onde algumas bolinhas aqui elas são fechadas, né? São pintadas aqui, e algumas bolinhas aqui elas são abertas, tá? Então, só pra gente se lembrar desse conceito, né, de continuidade de funções, a gente viu isso aqui lá no ensino médio, também lá em cálculo 1, tá? Todas as vezes que eu tenho uma bola aberta, pessoal, quer dizer que esse ponto ele não faz parte da minha função, tá? E todas as vezes que eu tenho uma bola fechada, o ponto ele faz parte da minha função. Como assim, né? O que acontece aqui, pessoal? Então, o que quer dizer o seguinte, ó, pra gente, tá? Essa minha função aqui, ela está definida aqui num espaço, tá? Que ele vai de 0 até imediatamente aqui, ó, tá? Aliás, de 0 até 30, tá? E essa segunda função, ela continua a partir de 30. Então, o que eu quero que vocês percebam? Ó? Que, por exemplo, um instante aqui que vale exatamente 30, tá? Eu tenho uma bola fechada e eu tenho uma bola aberta, tá? Então, qual dos dois pontos aqui equivalem à nossa função, tá, pessoal? Então, que fique claro que, por definição, tá, o ponto que equivale à nossa função é esse daqui. Então, a minha função ela é definida para intervalos, tá, menores ou iguais a 30 aqui, ó. Menores ou iguais a 30. Beleza? E, pessoal, ó, nesse intervalo daqui para frente, tá, eu tenho que a minha função ela é definida para intervalos maiores do que 30, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente pode dizer que essa função, que é a segunda aqui, ela vai a partir de 30, ou seja, maior do que 30 e vai até 60. Tá? A próxima ó, é maior do que 60 e vai até 90. Tá? Então, para que fique bem claro aqui para vocês, a nossa função ela apresenta uma descontinuidade. Então, o ponto 100, ele vale para 30. Tá? E a partir de 30, beleza, nós temos a nossa outra função. Tá? Então, ó, 100 está valendo para 30, beleza? Aí, do mesmo modo aqui, ó, tá? No intervalo de tempo 60, eu tenho 175, ó, tá? Beleza? E no intervalo de tempo 90, eu tenho aqui 130, beleza? A mesma coisa vale aqui para o nosso gráfico 2, tudo bem, pessoal? Então,
Só que agora nós temos uma mudança no comportamento dele, né? Agora aqui, pessoal, eu tenho degraus, né? Eu tenho valores constantes aqui, ó. Então, se vocês pararem para pensar, se eu pegar o intervalo de tempo aqui ó, igual a 15, metade dele, ele já está valendo 100, ó, tá? Se eu pegasse qualquer intervalo de tempo aqui, ó, até chegar no 30, ele já está valendo 100, que é bem diferente desse comportamento aqui, que ele é linear, tá? Então, aqui nós vamos tendo basicamente um acúmulo aqui dessas nossas calorias, tá? À medida que o tempo ele vai passando. E aqui nós temos descontinuidades aqui de formas lineares, tá? E, pessoal, o mesmo raciocínio aqui é válido, tudo bem? Então, essa função aqui ela é definida até o tempo 30. Maior do que 30, beleza? Essa nossa função ela já não é mais definida. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que aqui, ó, vale 100, tá? E aqui eu tenho uma bola aberta. Aqui também vale 100, beleza? Mas como ela é uma bola aberta, pessoal, ela não faz parte do 30, tá? Então, o que vai fazer parte do 30 vai ser a partir daqui, ó, da minha descontinuidade, que é 275, beleza? Então, nós temos aqui 100 até imediatamente antes de 30, tá? Então, de 30 para frente, nós temos 275, tá? A mesma coisa vale aqui para 60, tá? Então, é 275 até aqui, mas o 275 não faz parte do 60, tá? O que faz parte do 60 é o 405. Então, de 60 para frente, nós temos aqui 405, tá? Então, o comportamento delas é bastante diferente, tá? Então, ficou claro a ideia, né, pessoal? Então, ó, de 0 até 30, eu tenho... aliás, no tempo 30 eu tenho 100, né? Para frente de 30, ó, maior do que 30, beleza? Eu tenho a minha outra função e ela para aqui em 175, ó. Então, e ela vai até 60, né? Então, maiores do que 60, entra a minha outra função e ela vai até 90. Essa daqui, isso variando de forma linear, né? Já essa daqui nós temos aqui degraus constantes, tá? Então, eu tenho 100 até imediatamente antes de 30, ó. O 100 não faz parte de 30. Tá? Diferente daqui, aqui o 100 faz parte de 30, entenderam a diferença, né? Então aqui em 30 eu tenho 275, tá? Em 60 eu tenho 405 e assim a gente vai. E em 90, claro, né, minha bolinha é fechada, estão vendo aqui, ó, tá? Então vale 405 também. Então beleza, com base nessas informações que nós temos aqui, nós temos algumas perguntas aí para serem respondidas, tá? Então, as calorias gastas ao longo do tempo, mencionadas anteriormente, têm o mesmo comportamento de oscilação nos dois gráficos? Ele está perguntando isso para a gente, né? E nós vamos, então, justificar essa resposta. Bom, pessoal, acho que fica bem claro para vocês, conforme eu falei, que o comportamento não tem como ser o mesmo, né? Então, aqui nós temos uma variação linear, tá certo? Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo aqui um aumento das nossas calorias, tá? Aqui, pessoal, nós temos degraus constantes aqui, ó, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos acumulando, né, essas nossas calorias sem que eu tenha esse reset que acontecem aqui, ó, tá vendo? Ele chega a 100, volta para 0 e aí começa tudo de novo, tá? Eu tentei deixar para vocês aqui uma resposta escrita, tá certo? Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo, só para não gastar muito tempo, tá? Então, eles não possuem o mesmo comportamento oscilatório, tá? Então, no gráfico 1, observa-se um comportamento que varia linearmente em intervalos definidos de tempo, né? Então, por exemplo, o número de calorias varia de 0 até 100, tá? Em um intervalo de tempo de 30 minutos. Então, ele varia de 0 a 100, ó. Tudo bem? Portanto, temos uma variação aqui em lineares crescentes aqui, tá? Então, é uma situação. Mas vocês podem variar um pouco essa resposta de modo que a gente queira, de modo que vocês queiram dizer basicamente a mesma coisa, né? Já no gráfico 2, pessoal, o comportamento do gasto calórico aqui ele se dá em patamares constantes, né? Patamares constantes, tá? Como se fossem degraus, né? Ou seja, no início de cada intervalo, ó, 30, 60, 90, ocorre um aumento repentino da quantidade de calorias gastas e esse valor permanece constante até o próximo salto, tá? Então, portanto, temos a variação aqui em degraus que acumulam, né, a quantidade de calorias gastas ao longo do tempo, tá? Eu espero que tenha ficado clara essa ideia, mas qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp ali, tá certo? Que eu tento explicar para vocês de uma forma melhor aí, tá? Mas acho que a ideia basicamente ficou clara, né? Se atentem principalmente ao conceito aqui de bola aberta e bola fechada, tá, pessoal? Então, de novo, se a bolinha é fechada, tá? A função pertence ao ponto que a gente está analisando. Se ela é aberta, tá certo? O ponto aqui não pertence, tá? Aliás, a função não. Vamos lá. Se a bolinha é fechada, o ponto pertence à função. É o contrário, né? E se ela é aberta, o ponto não pertence à função. Então, percebam que aqui nós temos uma descontinuidade, ó. 100 pertence a 30,
tá? E esse ponto aqui, ó, não pertence a 30. Aqui é o contrário, né, ó, tá? Então, 100, ó, não pertence a 30, tá? O que pertence a 30 seria o 275, beleza? Então, vamos avançando aí, tá? O item B, no gráfico 1, exatamente aqui no tempo de 30 minutos, qual é a quantidade de calorias que foi gasta. Então, conforme eu falei para vocês, em 30 minutos, tá? A curva da função, ela tem uma descontinuidade. Bola fechada, tá certo? Representado por esse símbolo aqui, em 100 calorias, tá? Nós temos esses dois pontos ali, ó. Ou bola aberta, tá? Em 0 calorias. Então, qual é, né, o cenário que nós temos aqui? Então, se eu tenho bola fechada, pessoal, tá? No intervalo de tempo de 30 minutos, medindo pra gente 100 calorias, isso indica que 100 calorias faz parte da curva nesse instante, tá? E que 0 não faz. Então, em 30 minutos, tá certo? Temos 100 calorias gastas, conforme eu havia dito para vocês. Ó, em 30 minutos, 100 calorias gastas, tá? Agora, no próximo, né, eu acho que o C aqui, ele faz a mesma pergunta, tá bom? Ó, no item... Aliás, né, no gráfico 2, exatamente no tempo de 60, foram gastas quantas calorias? Mesma situação, pessoal, em 60 minutos, a curva da função ela tem descontinuidade, tá? Já que ela vai andando em degraus. Eu tenho uma bola fechada em 60 minutos em 405 e uma bola aberta que marca para a gente 275, ó, tá? Então, ó, bola aberta 275, bola fechada, tá, em 405, isso para o tempo de 60 minutos. Então, conforme a gente já disse, se a bola é fechada, tá, esse ponto é o ponto que pertence à minha função no intervalo de tempo considerado. Então, no item C aqui, tá? Portanto, em 60 minutos nós temos aí 405 calorias gastas.